Hi everyone and welcome. General Olá a todos Raza e Mohammed bem-vindos. joins us O general today. Raza Mohammed se junta a nós hoje, um general de 2 estrelas aposentado do exército paquistanês, atualmente presidente do Instituto de Pesquisa de Políticas de Islamabad e que anteriormente ocupou cargos como embaixador em vários países. Então, general, é bom vê-lo novamente e é ótimo tê-lo no General, programa. it's good to see you again and it's great to have you on the program. Muito obrigado. Estou muito grato por me receberem. Well, the world is undergoing a major Bem, o mundo está passando por uma grande reestruturação, ao que parece, como discutimos no passado também. A ordem mundial unipolar ou hegemônica estabelecida após a Guerra Fria chegou ao fim, segundo a admissão de Washington. Agora, parece que estamos no meio de uma transição muito confusa em direção a um sistema multipolar, no qual as grandes potências devem aprender a interagir umas com as outras de maneira diferente. Sempre achei que o Paquistão é um país verdadeiramente fascinante, porque está posicionado tão perto da China, Rússia, Índia e Irã, tem muita cooperação com os Estados Unidos, e o próprio Paquistão é um país a ser considerado. É um país grande e também faz fronteira com o turbulento Afeganistão. Então, novamente, é uma parte fascinante do mundo. Portanto, gostaria de começar com: quais você vê como sendo as principais considerações políticas e econômicas para o Paquistão neste ponto muito crítico da história? For Pakistan at this very critical point in history. Very right. Thank you so much for this very good Muito question. obrigado por esta pergunta muito boa e muito obrigado por me receber. Foi um prazer receber seu e-mail e me conectar com você. Although I'm completing Embora eu esteja concluindo meu mandato no IPRI, que é um mandato de 3 anos, estarei deixando o IPRI. Mas mesmo assim, essas opiniões são importantes e vou discuti-las. Certo. No que diz respeito ao Paquistão, acho que vou começar de dentro para fora, focando e desfocando também. Em primeiro lugar, quando olhamos internamente, o Paquistão está passando por um momento um tanto difícil em relação à situação econômica. Embora tenha melhorado muito, nossas reservas estrangeiras melhoraram, nosso déficit comercial foi controlado e a inflação foi controlada em grande medida. The inflation has been controlled to quite an extent. Yet there are issues which are related to the Ainda existem questões relacionadas à polarização interna e à situação interna no Paquistão. Estamos lidando com essas questões, e entre elas a mais importante é que o Paquistão está na lista de alvos para ataques terroristas vindos do outro lado da fronteira. Quando digo do outro lado da fronteira, quero dizer que há certos elementos usando território estrangeiro. Eles vivem lá, vão e vêm e atacam no Paquistão. E várias atividades terroristas ocorreram. A terceira ideia que sequestraram um trem. Recently, you must have heard that they had hijacked a train also. Fortunately, within 36 hours, Pakistani armed Felizmente, em 36 horas, as Forças Armadas paquistanesas assumiram o controle da situação e conseguiram eliminar os terroristas e libertar os reféns. Portanto, isso é um pouco de uma situação interna. Está ligada à situação internacional de várias maneiras. No sentido de que, quando se trata da situação econômica, o Paquistão precisa se manter conectado com os países regionais e ocidentais para comércio, conectividade, importações e exportações. Como estamos passando por problemas, também estamos lidando com o FMI. O FMI é um fator importante, e quando se trata do FMI, há condicionalidades. Você tem que seguir o programa deles. There are conditionalities. You have to follow their program, so those conditionalities are also sometimes tougher. Então, essas condicionalidades também são às vezes mais rigorosas. O Paquistão está tentando superar todas essas coisas. Passando para a situação internacional, especialmente após a posse do presidente Trump nos Estados Unidos, nos últimos 2 meses, ele tomou algumas medidas muito radicais. O que agora domina a esfera da mídia internacional é a guerra tarifária, ou seja, a guerra comercial, ou você pode dizer a imposição de tarifas. O presidente Trump impôs tarifas a vários países, incluindo aliados, amigos e inimigos, eu diria. No topo da lista de tarifas está a China. O Paquistão também viu certos aumentos nas tarifas, mas no geral o Paquistão não está em uma situação muito ruim. But overall, Pakistan is not in a very bad state. Pakistan's major exports to America Os principais produtos de exportação do Paquistão para a América são produtos de algodão.
Portanto, quando se trata de algodão, os principais concorrentes na região são Bangladesh, Vietnã e, em certa medida, Coreia do Sul e Índia. Assim, no que diz respeito às tarifas, acho que Paquistão e Índia têm a ganhar. A Índia tem uma proporção de tarifas ligeiramente menor, enquanto o Paquistão tem um pouco mais. Mas comparando Bangladesh e Vietnã, eles estão em uma boa posição. E há a possibilidade que possamos aproveitar a oportunidade. No que diz respeito ao governo do Paquistão, eles formaram uma delegação, eles formaram uma equipe. Eles se reuniram com os economistas e propuseram certas medidas. As medidas são para se engajar com o governo dos Estados Unidos, engajar-se com o Sr. Trump e tentar reduzir as tarifas, se possível. O Paquistão provavelmente não adotará tarifas de retaliação porque não fomos tão gravemente afetados, e o Paquistão gostaria de capitalizar essa situação em que certos outros países têm mais tarifas. Quando se trata de cooperação entre o Paquistão e os países da região, o Paquistão está fazendo o possível para ter boas relações com os países da região, bem como com os Estados Unidos e a China. Então, vou parar por aqui e aguardaremos a próxima pergunta. Espero ter respondido adequadamente a sua primeira pergunta. Yeah, very much so. If we can shift a bit towards, Sim, muito. Se pudermos mudar um pouco para a segurança internacional, acho que é correto argumentar que as principais tensões para o Paquistão seriam com a Índia. Você vê alguma mudança na situação? Bem, temos o que muitas vezes é referido como integração eurasiática, que é a Rússia, China e Índia buscando toda essa cooperação em infraestrutura, tecnologia e iniciativas financeiras. Isso muda a situação de alguma forma, por exemplo, em relação às disputas territoriais sobre a Caxemira. Ou isso te deixa mais otimista ou pessimista em relação a uma possível solução? Acho que sim. Um caminho mais pacífico e provável com a Índia. Porque sempre que falo com pessoas da Índia, elas apontam que à medida que a Índia tenta se integrar mais ao coração da Eurásia, por exemplo, o corredor internacional de transporte norte-sul da Índia, Irã e Rússia, há fortes incentivos econômicos para melhorar isso, superando algumas das relações difíceis que tem com o Paquistão. Você vê alguma mudança nessa situação? Do you see any changes in this situation? Thank you so much. It's a very well-loaded question. Muito obrigado. É uma pergunta muito carregada. Vou precisar de um pouco mais de tempo para respondê-la, mas espero que você possa ter paciência comigo. Em primeiro lugar, falando sobre o Paquistão e os países vizinhos. O Paquistão tem tido relações problemáticas com a Índia há muito tempo, principalmente devido à disputa da Caxemira. Nos últimos quantos anos, cerca de 7, 8 anos, o Paquistão e a Índia têm estado, não 7, 8 anos, mas eles entraram em um cessar-fogo na LoC após o incidente de Pulwama em 2019. Por favor, me perdoe, acabei de esquecer a data exata. Então vamos nos ater a isso, o incidente de Pulwama. E depois disso, houve uma troca de ataques aéreos, e o Paquistão entrou na Índia e derrubamos algumas de suas aeronaves. Mas depois disso, tivemos um cessar-fogo, que ainda está em vigor. O Paquistão ofereceu várias vezes à Índia para se sentar à mesa, conversar e resolver as questões. A Índia estabeleceu certas precondições que agora, neste momento, não se baseiam nos fatos. O Paquistão teve alguns incidentes no passado, mas atualmente o Paquistão está se concentrando mais internamente e quer que a região se torne pacífica. O Paquistão tem oferecido à Índia para conversar, mas a Índia é muito relevante para os Estados Unidos. É muito relevante para os objetivos estratégicos dos Estados Unidos nesta região, e o maior objetivo estratégico dos Estados Unidos é a contenção da China. É aí que os interesses da Índia e dos Estados Unidos se alinham, pois a Índia também considera a China como seu grande inimigo. Temos problemas com o Afeganistão. Tínhamos relações comparativamente viáveis, mas após a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, organizações terroristas como Tehrik-i-Taliban Pakistan, que é chamado de TTP, ISK, ISIS e Al-Wahhar,
entre muitas outras, formam um conglomerado de organizações militantes que usam o território afegão para realizar ataques aqui e ali. Eles até realizaram um ataque na Rússia também. Passando para a conectividade norte-sul, a Índia tinha boas possibilidades de conexão através do Irã, mas acho que após o arquivamento do JCPOA por Trump, a Índia também se distanciou do desenvolvimento do corredor de Chabahar. Este era um acordo trilateral entre Índia, Afeganistão e Irã. Eles planejavam um corredor gastando 21 bilhões de dólares de Chabahar para o Afeganistão, Dalaran, Zaranjan, depois para a Ásia Central e de lá para a Rússia e China. Mas acho que eles arquivaram isso. E nesse vácuo a China entrou. China e Irã assinaram um acordo de 25 anos com 400 a 450 bilhões de dólares, abrangendo o desenvolvimento de Chabahar, infraestrutura de petróleo, cooperação em defesa, cooperação científica e tudo mais. Defense cooperation, scientific cooperation and all that. What I hear is that there is some progress on that. O que eu ouço é que há algum progresso nisso. Agora, passando para a escala econômica e a relação custo-benefício de usar Chabahar ou Bandar Abbas pela Índia para conexão com a Ásia Central, Rússia, China e toda essa integração eurasiática em comparação com Gwadar e Paquistão. Se você observar de Chabahar para fazer negócios com a Ásia Central, a Índia provavelmente levará cerca de 20 a 22 dias. É preciso levar as coisas até o porto, carregá-las nos navios, levá-las até lá, descarregar, colocá-las de volta nos contêineres, depois viajar e chegar lá. Do ponto de vista de custo, de escala de tempo e economia de dinheiro, isso se torna uma proposta não muito viável. Not a very feasible proposition. Comparing that, if India and Comparando isso, se a Índia e o Paquistão tiverem boas relações, e se a Índia quiser ter boas relações com o Paquistão, e utilizar o território paquistanês para o comércio de trânsito de norte a sul através do Afeganistão, levará apenas de 24 a 36 horas para que suas mercadorias atravessem o Paquistão, entrem no Afeganistão e comecem a viajar. Então essa é a diferença entre o Irã e este lugar. Agora, passando para a conectividade, integração eurasiática, iniciativa do Cinturão e Rota e tudo mais. Como você sabe, o Paquistão faz parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Assinamos um acordo com a China para o CPEC. A China prometeu cerca de 62 bilhões de dólares para investir aqui. A fase 1 foi concluída com sucesso. A fase 2 está um pouco atrasada por causa de certos problemas. O problema mais importante é o ataque terrorista contra os chineses no Paquistão. Então, por causa disso, está um pouco atrasada. Mas voltando à pergunta original, se o Afeganistão for estabilizado, a conexão com o Paquistão continua sendo a melhor para a Índia e para o mundo inteiro, em termos de conectividade com a massa terrestre da Eurásia. Porque qualquer coisa que se mova de Chabahar em relação a Gwadar, qualquer coisa que se mova de Bandar Abbas em relação a Karachi e Porto Qazim, que são 3 portos que o Paquistão já possui, o Paquistão está em uma posição vantajosa. E se a Índia quiser ganhar essa vantagem, a Índia também ganhará essa vantagem. O último ponto, o impacto da política internacional em toda essa matriz. O importante é, como eu disse anteriormente, que a Índia é muito, muito relevante para os Estados Unidos. O Sr. Trump sabe disso, o Sr. Modi sabe disso, certo? E o Sr. Modi está surfando na onda da relevância. A Índia está surfando na onda da relevância e o Sr. Modi está surfando na onda do populismo dentro do país. Então a Índia é um pouco arrogante quando se trata de conversar. Mas no final das contas, a Índia é a que mais se beneficia. Eles estão negociando com a Rússia, estão negociando com o Irã, contra as sanções, estão tendo as melhores relações e ganhos dos Estados Unidos e aliados. E o Paquistão está em uma posição um pouco desvantajosa. Pakistan is at a little disadvantageous position, and it brings a asymmetry of the balance of power. E isso traz uma simetria ao equilíbrio de poder no sul da Ásia, o que não é uma coisa boa. Porque se essa simetria for ampliada, o Paquistão fica muito atrás no aspecto das armas convencionais. Naturalmente, o limiar nuclear será reduzido. Então esta não é uma situação muito boa.
Mas o Paquistão está perseverando. O Paquistão está fazendo o máximo para melhorar as relações aqui e ali e em todo o mundo com todas as potências mundiais e os países regionais. A China continua sendo um dos aliados mais confiáveis, porque são eles que estão ao nosso lado, sloth nos campos econômico, de segurança e tecnologia. Standing with us in the economic and security and technology field. Thank you. Obrigado. Não, eu acho que o corredor econômico China-Paquistão se tornou um componente-chave do desenvolvimento econômico e da segurança do Paquistão, com o corredor indo até a costa, até o porto de Gwadar. Mas você vê algum desafio mais amplo, se não mudanças, como resultado desse relacionamento? Porque muitas vezes se dizia que se os chineses tivessem alguma tensão com os indianos, eles poderiam se apoiar no Paquistão. Também é sugerido que parte desse corredor econômico da China para o Paquistão pode ser estendido mais a oeste, até o Irã, para unir a região em um formato mais amplo. Existem alguns obstáculos ao longo desse caminho, ou será focado principalmente em gás ou recursos naturais, ou como podemos entender melhor o que está acontecendo? Natural resources, or how can we best understand what's happening? Okay. Thank you so much. First of all, Ok, muito obrigado. Primeiro de tudo, vamos começar com o corredor econômico China-Paquistão. Como eu disse, eles prometeram um investimento de cerca de 62 bilhões de dólares. De todo esse investimento, 18% é um empréstimo e o restante é IED. Então são as empresas chinesas que estão investindo aqui. Elas vão ganhar e repatriar os lucros e recuperar o dinheiro, depois entregar as coisas ao Paquistão. Na fase 1, havia duas coisas importantes. Uma era a infraestrutura e a outra era energia ou eletricidade. Estas foram concluídas com muito sucesso, na verdade. A infraestrutura foi concluída e os projetos de energia foram quase concluídos. 90% deles estão concluídos. O Paquistão atualmente tem um excedente de energia porque nossa segunda fase foi adiada. Esse é o componente industrial disso. E por que foi adiado? Quais são os obstáculos? Essa é a questão. Existem dois tipos de obstáculos. Vamos ser diretos. Número 1, são apenas os Estados Unidos da América e a Índia que são contra o CPEC e a iniciativa do Cinturão e Rota. Eles são parceiros estratégicos contra a China. A Índia foi declarada um provedor de segurança líquida pelos Estados Unidos da América. A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos também menciona isso. Então, quando se trata disso, significa que a Índia está em uma posição vantajosa. Mas, ao mesmo tempo, a única oposição ao CPEC e à iniciativa do Cinturão e Rota, no nosso caso, é devido à conivência de interesses entre os Estados Unidos e a Índia. Agora, o primeiro obstáculo é que está sendo demonizado. A mídia e as instituições políticas de ambos os países continuam a atacar o CPEC, alegando que é uma armadilha de dívida ou colonização, e assim por diante. Em relação à armadilha de dívida, poderia ter sido uma armadilha de dívida se a maior parte do empréstimo que o Paquistão deve ao mundo fosse da China. No entanto, dos 135 bilhões de dólares que o Paquistão deve ao mundo, dificilmente 30 bilhões de dólares são devidos à China. O restante, mais 100 bilhões, são devidos ao Ocidente, ao FMI e a outros países. Então isso é uma coisa. Em segundo lugar, a mídia deles, seu povo, seus políticos, continuam demonizando isso como um projeto que está basicamente sendo usado talvez, ou será usado pela China para aumentar sua esfera de influência. A iniciativa do Cinturão e Rota, gostaria de afirmar aqui, não é um projeto coercitivo. Não está sendo imposto. Na verdade, o que a China está fazendo é dizer que esse é um projeto de benefício mútuo. Benefício mútuo, claro, você entende, é um projeto mutuamente benéfico, e em nenhum lugar a China o impôs a qualquer país. Atualmente, há 150 países que fazem parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Eles incluem os povos ou países da Ásia, Eurásia, toda a massa terrestre eurasiática, África e até mesmo América Latina. Poucos países na Europa, até mesmo na Europa e na América, estão se beneficiando indiretamente.
Há tantas máquinas, há tantas turbinas da General Electric e de muitas outras que estão sendo usadas em vários projetos. Eles também estão se beneficiando indiretamente. Existem empreiteiros e empresas trabalhando no CPEC. O segundo problema, que é mais sério e tem realmente inibido os chineses e o governo chinês ou os deixa preocupados, é o ataque aos chineses por pessoas vindas do Afeganistão. Eu não diria que está sendo dirigido pelo governo do Afeganistão, o governo interino do Afeganistão, mas o território está sendo usado e eles estão sendo abrigados lá. Esta é a Organização de Libertação do Baluchistão, o Exército de Libertação do Baluchistão, e tantas outras facções disso, tantas brigadas e tudo mais. E agora eles têm as armas americanas mais recentes, que foram deixadas pelas forças americanas no Afeganistão. Então uma insurgência precisa de dinheiro. Uma insurgência ou terrorismo precisa de dinheiro. O terrorismo precisa de armas. O terrorismo precisa de refúgio. Então, infelizmente, tudo isso está sendo fornecido a eles. Eles vêm e atacam os chineses. Então esse é um fator que eu diria que está contribuindo para a desaceleração do projeto. Último ponto. O importante é que ambos os países mostraram resiliência. Eles decidiram manter o projeto e não se deixar intimidar. Obrigado. Bem, às vezes a gente tem a sensação de que a história se repete, porque nos anos 1980, quando os americanos estavam apoiando a resistência contra a União Soviética, uma vez que acabou, os americanos se retiraram e acho que deixaram uma grande bagunça para o Paquistão. Como você disse agora novamente, eles se retiraram do Afeganistão, deixando uma enorme quantidade de armas para trás. Se você tem uma vizinhança instável combinada com o secessionismo no Baluchistão, como isso está sendo usado para, como você disse, atacar os interesses chineses e talvez tentar interromper ou desvincular a relação entre o Paquistão e a China? Estes são financiados pelos americanos ou britânicos. De onde isso está vindo? Se há alguma coordenação aqui? Where is this coming from, if there is some coordination here? No que diz respeito às finanças, o financiamento confirmado é da Índia. Há múltiplas evidências de financiamento da Índia. Não há evidências confirmadas de financiamento de qualquer outro país. Mas da Índia, definitivamente sim, a Índia está financiando. A Índia está financiando direta e indiretamente. Sobre a repetição da história, você está muito certo. Quando o Paquistão se envolveu novamente, lembro-me daqueles dias, e costumávamos ouvir nossos amigos americanos dizendo que cometeram um erro muito grande ao nos deixar na mão. E desta vez, isso não vai acontecer. Eles continuaram prometendo e dizendo repetidamente que isso não vai acontecer. Mas aconteceu. Infelizmente, as armas que dizem ser cerca de 7 bilhões de dólares, talvez mais, e agora este é um bairro muito, muito instável. E eu diria a você uma coisa muito interessante, Sr. Glenn Deason. Agora é um conglomerado de terrorismo. Um ataque não significa uma organização. Este é um fato interessante que surgiu recentemente. Um ataque, digamos que o Sr. X paga por um ataque. Ok, eu pago 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 100 mil dólares para ir e atacar este lugar e fazer isso. Então uma pessoa assume o contrato, uma organização assume o contrato, depois eles contratam outros. Assim, você pode conseguir um homem-bomba de algum lugar. Vem com dinheiro, pode não ser essencialmente do BLA, pode ser do ISIC, pode ser do TTP, pode ser de alguma outra organização, você precisa de armas melhores, então você as consegue, você precisa de tecnologia melhor, você a consegue e assim por diante. Então isso não é apenas é uma espécie de terrorismo terceirizado agora. Então é a economia de guerra. Infelizmente é a economia de guerra. Não é apenas terrorismo agora. É terrorismo. São drogas, é sequestro por resgate, é tráfico humano, é contrabando de armas e assim por diante. Então é um grande grupo e um grande problema. Naturalmente, infelizmente, os Estados Unidos da América saíram às pressas sem qualquer arranjo adequado.
Outra coisa que quero acrescentar, eles entregaram o Afeganistão de forma quase pacífica a uma organização que foi declarada internacionalmente como terrorista. Eles estavam lutando contra ela. E por fim, a superpotência do mundo assinou um acordo de trégua com um ator não estatal. E esse era o Talibã. E o Talibã assumiu o controle do Afeganistão deles. The Taliban took over Afghanistan from them. So yeah, you have this, the giants of the region. Então sim, você tem os gigantes da região, Índia, China, Estados Unidos. Mas ao norte você também tem outra grande potência, a Rússia. E eu acho que a relação histórica, especialmente considerando as tensões da Guerra Fria, mudou significativamente, não é? Qual é a relação atual agora entre a Rússia e o Paquistão? É cooperação militar? Você vê desenvolvimento econômico? Vocês têm interesses compartilhados na Ásia Central? Qual é o engarecimento deste tipo over there? What is the extent of engagement with Russia these days? Wonderful question. Russia is a very, very important country in the region. Pergunta maravilhosa. Russia is a significant A Rússia é um país muito importante na região. A Rússia é um país significativo, com boa liderança, com boas pessoas que estão lá, com pessoas inteligentes, com potencial muito, como você diz, grande. Não é um país pequeno, é um poder civilizacional. É um país civilizacional como a China, como qualquer outro bom país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a relação com o Paquistão. Infelizmente, por causa do passado, por causa do Paquistão estar no campo ocidental, o Paquistão estar no bloco ocidental, ou ter sido uma espécie de aliado não OTAN e ter estado na SEATO e CENTO, nos distanciamos da Rússia, embora estivéssemos próximos da China, mas não da Rússia. although we were close to China, but not with Russia. So gradually Pakistan and Russia Gradualmente, as relações entre o Paquistão e a Rússia melhoraram. took place. Acho que os principais avanços ocorreram no início dos anos 2000, 2008, 2009, 2010, 2011 em diante. O Paquistão e a Rússia começaram a interagir entre si. Eu mesmo estive envolvido em certos processos desde 2010 em diante. Então o Paquistão está se aproximando. No que diz respeito ao relacionamento, ele está no campo econômico, cooperação social, cultural e também na cooperação militar. O Paquistão comprou helicópteros da Rússia e temos negociado certas outras coisas também. Outra coisa que quero destacar aqui é quando se trata de estabilidade na região, a relação do Paquistão com o Afeganistão, a relação do Paquistão com a Índia ou a estabilidade no Afeganistão. With India or stability in Afghanistan, I always maintain this. It has to be Eu sempre mantenho isso, tem que ser uma solução regional, embora muitas pessoas não gostem disso. Muitas pessoas não gostam porque não querem que a região esteja envolvida. Acho que a Rússia é muito importante, a China é muito importante, e o Paquistão e a Índia também são importantes. A Turquia é importante. Então todos esses países, até mesmo o Irã, têm que se sentar juntos e realmente trazer paz e estabilidade ao Afeganistão. Agora, a estabilidade no Afeganistão é boa para certos países e não é boa para outros. Para o Paquistão, se o Afeganistão estiver estável, ficaremos muito felizes porque o efeito direto é após o Afeganistão. Se você observar esses 45 anos, 50 anos de instabilidade no Afeganistão, isso prejudicou mais o Afeganistão. It has harmed Afghanistan the most, and after Afghanistan, it is Pakistan which suffers the most. E depois do Afeganistão, é o Paquistão que mais sofre. Portanto, o Paquistão será beneficiado se houver paz no Afeganistão. Certos outros países ocidentais, querem que o Afeganistão seja pacífico, porque se o Afeganistão se tornar pacífico, a DRI teria sucesso. A Rússia não teria problemas. O Irã não terá problemas. O Paquistão não terá problemas. Esta região prosperará, a conectividade eurasiática florescerá e haverá muita atividade econômica e desenvolvimento socioeconômico aqui. Mas acho que há potências que não querem que o Afeganistão permaneça estável. Esses países regionais, se unirem, então acho que a América também se juntará. E a Rússia continua sendo um ator muito importante nesta região, tanto a Rússia quanto a China. Important actor in this region, Russia and China both. Yeah, well, I guess evidently with Pakistan now. Sim, bem, eu acho que evidentemente com a China e a Rússia tendo um grande interesse em buscar a integração eurasiática, um Afeganistão estável é imperativo.
Mas é interessante, no entanto, que após 20 anos de ocupação do Afeganistão para ter um Afeganistão estável, ligado ao Ocidente, agora você tem países ocidentais, bem, não todos, mas alguns, vendo um interesse estratégico em ter um Afeganistão desestabilizado. Mas isso impacta as políticas do Paquistão em termos de se inclinar mais para a China e a Rússia. It does. It does. I think Sim, sim. Eu acho que o Paquistão não se afastaria ou se distanciaria da América neste caso, porque a América continua sendo muito, muito importante. A América está financiando o Afeganistão com bilhões de dólares por ano. Eles não os reconheceram, mas ainda estão fornecendo os fundos. A América continua importante, mas não há dúvida de que a paz no Afeganistão é muito, muito importante. O Paquistão tem que trabalhar com a Rússia e a China e outros países vizinhos para trazer paz aqui. Alguns países não estão interessados e querem mantê-lo desestabilizado. Se houver certos países que querem que ele permaneça desestabilizado, isso continuará sendo um problema para a vizinhança. Então será uma espécie de arco de instabilidade que continuará afetando os países vizinhos, como China, Rússia, Paquistão, Irã e assim por diante. Como eu dei o exemplo de um ataque na Rússia, o IS que atacou na Rússia, e há notícias de que planejado foi pessoas que estavam lá no Afeganistão. Então, sim, minha pergunta final é sobre a estabilidade política interna no Paquistão. Quando o ex-primeiro-ministro Imran Khan foi preso, houve alguma instabilidade política e tensão, também com o exército, eu acho. Como isso se desenrolou agora? As coisas estão se acalmando ou em que direção vocês estão indo? Sim, sinto que há uma conscientização de todos os lados, na política e em todas as esferas, de que precisamos criar um tipo de ambiente conciliatório, um ambiente no qual o Paquistão desenvolva um consenso nacional sobre questões a serem tratadas, a questão da economia, a questão da democracia, a questão das relações com os vizinhos, a questão do terrorismo em Khyber Pakhtunkhwa, ou KP, como chamamos, e também a questão do terrorismo no Baluchistão. Os elementos não separatistas. Em KP é diferente, no Baluchistão é claro, é um problema. Embora o Baluchistão agora tenha uma maioria, por uma margem estreita, de Pashtuns, os Baluchis, Brahouis e Sindhis também são importantes. É uma grande massa de terra, o Baluchistão. Quando se trata da população, é apenas 17% da população, mas é a maior província. Tem a localização mais importante. Tem pedras preciosas, tem ouro, tem cobre, tem gás, e é o elo entre o mundo, o Paquistão e a Eurásia. Portanto, continua sendo importante para nós termos estabilidade lá. E dentro do país, como você está vendo, não há atalho. A reconciliação nacional e a evolução de um consenso em nível nacional, adotando uma abordagem de toda a nação, para lidar com todas as questões internas, externas e econômicas são necessárias. Bem, General Raza Mohammed, sei que você é um homem ocupado e é sempre muito interessante conversar com você. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Foi maravilhoso e eu aprecio suas perguntas inteligentes, muito bem formuladas, perguntas muito boas. Espero ter conseguido justificar o tempo que você passou comigo. Oh, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado e espero vê-lo novamente em outubro. Até logo. See you.